Estudo sobre os anjos solares produzido pelo Dr. Michael Daniel Robbins a partir dos livros de Alice Bailey. Perguntas em relação aos anjos solares, parte 4 de 4. 642. A abertura das pétalas é controlada mantricamente. 3. Construir no corpo causal aquilo que é necessário para sua conclusão. 643. Os anjos solares são os arquitetos. Nos estágios iniciais, este trabalho é relativamente pequeno, mas quando o terceiro estágio de desenvolvimento é alcançado, 644. Ponto em que a unidade mental é a primeira a receber a força de cima e o homem está demonstrando caráter e habilidade. Seu trabalho é rapidamente aumentado, e eles são mantidos totalmente ocupados no trabalho de aperfeiçoar o corpo egoico, na expansão da consciência egoica, se os termos metafísicos forem preferidos. 645. Neste último tipo de trabalho do anjo solar, os anjos solares trabalham para 1. Aperfeiçoar o corpo egóico. 2. Expanda a consciência egóica. Tudo isso é realizado por meio do material fornecido pelo eu inferior. TFC 776, 777. 646. Trabalhando nas pedreiras da vida inferior. Quando essa personalidade inferior se torna gradualmente radioativa, essas radiações são atraídas para o ego positivo e são absorvidas em sua natureza através da atividade dos anjos solares. TFC 777. 647. Uma história de absorção de força é contada aqui. Uma personalidade radioativa terá radiações que são atraídas para o ego positivo, que provavelmente significa o lótus egoico, e através dos anjos solares são absorvidas para a natureza do lótus egoico. Essas três atividades são o principal trabalho dos pitris solares no que diz respeito ao homem. 648.3 Atividades: direção, sonorização e construção. O trabalho dos anjos solares em relação ao grupo. Esta também é uma seção repetida, tratada acima, onde o grupo, e não o indivíduo, está em questão. Seu trabalho está na linha de ajustar as unidades egoicas em seus grupos e de torná-las conscientes do grupo, mas isso só é possível em direção aos estágios finais da evolução, quando o trabalho do grupo mais elevado de Agnisvatas está em ordem. 649. Isto diz respeito ao grupo mais elevado de Agnisvatas em relação ao trabalho em grupo ajustando unidades egoicas em seus grupos. Observe o termo seus grupos. Ajudar as unidades egóicas a se tornarem conscientes do grupo. 650. Os vários grupos de Agnisvatas foram listados em 3 classificações de várias perspectivas. Eles precisam ser correlacionados entre si. O grupo do meio, que forma as 9 pétalas, é sempre o mais ativo. 651. O grupo do meio de Agnisvatas são aqueles que formam as 9 pétalas. 652. Eles são os mais ativos. 653. Eles devem estar ligados à implantação da centelha da mente, e não trabalhar com o átomo permanente manásico ou com a unidade mental. Eles trabalham em conexão com o grupo inferior, que são os transmissores diretos de energia para o triângulo atômico, recebendo-a do grupo do meio. 654. Embora a discussão sobre a transmissão para o triângulo atômico tenha sido discutida como o primeiro tipo de trabalho dos anjos solares, direcionar, soar e construir parece ser o trabalho do grupo mais baixo. Não é possível detalhar mais do seu trabalho, pois o trabalho dos Agnisvatas é vasto e intrincado, e difere também nos vários esquemas em certos detalhes. 655. Acreditamos em sua palavra, este trabalho é vasto e complexo. Qual é o trabalho principal dos anjos solares em relação ao corpo causal? 656. Esta seção não é discutida acima e é de vital importância. Ela deve ser considerada em relação à seção como visualizar um corpo causal. 657. As próximas 2 seções são de grande importância na descrição da formação do lótus egoico. 658. Esta seção tem o mesmo valor que o relato do aparecimento do lótus egoico. 1. O trabalho dos anjos solares. Vamos considerar brevemente a construção geral do corpo do ego, enumerando suas partes componentes e tendo em mente que a forma é sempre preparada antes da ocupação. Do estudo deste corpo, podemos ter alguma ideia e alguma luz sobre a individualização macrocósmica. 659. É importante que o formulário seja preparado antes de sua ocupação. 660. Aprendemos que um corpo causal pode ser criado simplesmente. O corpo causal, chamado algumas vezes, embora incorretamente, de Karana Sarira, tem seu lugar no terceiro subplano do plano mental, o plano abstrato mais baixo, e aquele em que o raio do terceiro logos fornece a luz necessária para a construção. Isso ocorre porque cada subplano está especialmente sob a influência de seu número, nome ou senhor.
661. A dica é dada sobre o número e a influência de todos os subplanos. 662. Lembramos que o Senhor do terceiro raio é chamado de construtor da fundação quando chega a hora. Página 708. E os veículos para Budi devem ser coordenados. Certos grandes seres, senhores da chama, ou Manasadevas, por meio de força motriz externa, entram em conjunção com o material daquele subplano e o vitalizam com sua própria energia, frequentemente chamado de substância. 663. Isto dá o entendimento adequado entre os senhores da chama, como Manasadevas, e o material do terceiro subplano. 664. Em outros lugares, os logoi planetários são chamados de Manasadevas, assim como o termo Kumaras pode ser aplicado aos Kumaras planetários corporais e aos logoi planetários. 665. Devemos sempre pensar no corpo casual como os veículos para o Budi. 666. Notamos que a vinda dos senhores da chama ocorre por meio da agência de forças externas motrizes. A vontade do Logos planetário é uma dessas forças. O desejo que surge é a tríade espiritual e a demanda do homem animal também pode ser considerada forças externas, embora não tão motrizes. Eles formam um novo e positivo impulso que coordena o material do plano e produz um equilíbrio temporário de forças. Signo de Libra envolvido no processo. 667. O signo de Libra também deve estar relacionado aos senhores da chama, por causa do seu poder de produzir um equilíbrio de forças. Eles também são elos, ou pontes, um fato que os alinha a Libra. 668. Eles também são os senhores do karma menores, o que os alinha com Libra. 669. E elas são serpentes da sabedoria respondendo ao impulso do dragão da sabedoria que as alinha a serpente maior, Draco, e a Libra, signo que está associado a Draco na promoção do processo do caminho do serviço da Terra, para o qual os anjos solares oferecem um modelo prototípico. Daí o significado da condição branca ou transparente do novo corpo causal. 670. O equilíbrio de forças causa uma condição na qual nenhuma qualidade particular predomina, daí a brancura do corpo causal. Cabe ao ego recém-nascido primeiro perturbar o equilíbrio e depois recuperá-lo, no final do processo, produzindo uma forma radiante, cheia de cores primárias. 671. Perturbar o equilíbrio? O que isso pode significar? Engajar-se em um relacionamento de condução e sustentação com os dois átomos permanentes inferiores e a unidade mental, assim trazendo mudanças progressivas nas formas que são geradas por causa dos átomos permanentes. 672. Por que o termo primal é usado com relação às cores do lótus egoico? As cores não são apenas cores primárias. Talvez, as cores principais tenham algo a ver com o raio da mônada, que é o raio primário. As cores também representam qualidades primeiras ou causais que impulsionam o processo de vida inferior. Na chegada dos Manasadevas para produzir a autoconsciência e trazer a encarnação dos egos divinos, 4 coisas ocorrem naquele plano. O fragmento do anjo solar. 673. Neste caso, os egos divinos não são os anjos solares, mas são o homem como uma entidade de inteligência estendida causada pelo trabalho dos Manasadevas sobre a substância mental, em nome da mônada tríade. 674. O que encarna? Não é o anjo solar que encarna completamente, exceto em alguns exemplos como os dos antigos reis-deuses nos primeiros tempos lemurianos. É a nova inteligência individualizada feita no plano mental superior que encarna, a extensão superior, agora possível, do homem, criada através da participação dos anjos solares em sua consciência, é isso que encarna. E de uma certa perspectiva é isso que é o ego superior. Se o estudante adicionar a esses 4 aqueles que já foram transmitidos em vários livros ocultos a respeito do efeito da individualização no homem animal e sua aparência como uma identidade autoconsciente no plano físico, uma hipótese de trabalho é fornecida pela qual o homem pode cientificamente empreender seu próprio desdobramento. Esses 4 são dados na ordem de sua aparição no tempo e no espaço. 675. As informações agora oferecidas não são apenas acadêmicas, mas visam ajudar o homem a empreender cientificamente seu próprio desenvolvimento. Primeiro, aparecem no terceiro subplano do plano mental certos impulsos vibratórios, 9 em número, correspondendo à vibração quíntupla desses Manasadevas em conjunção com a vibração quádrupla estabelecida de baixo e inerente à matéria deste subplano. O quinto do ponto de vista inferior. 676. A numerologia está por trás das ocorrências, causadas pelos Manasadevas, no plano mental superior. 677. O 9 corresponde ao 5 e ao 4.
O 5 vem da vibração quíntupla inerente dos Manasadevas, e o 4 do mundo da forma e dos 4 elementais lunares, 2 bem desenvolvidos, ou seja, o elemental físico e o astral, um emergente, o elemental mental, emergindo como instinto através do processo de aprendizagem animal, e latente, ou seja, a autoconsciência da personalidade, que crescerá lentamente através do abanamento ou através da implantação da centelha da mente, ou seja, a mente autoconsciente. 678. Recebemos uma dica de que tudo que ocorre dentro da esfera das 9 dimensões será o produto tanto dos Manasadevas quanto do ser humano em desenvolvimento expressando-se no mundo quádruplo de forma inferior. Isso produz o lótus egóico de 9 partes, que neste estágio está firmemente fechado, com as 9 pétalas dobradas uma sobre a outra. 679. Esta é a descrição da condição totalmente imatura. Eles são vibrantes e de luz cintilante, mas não de brilho excessivo. 680. Nem cor excessiva. Esses botões de lótus estão em grupos, de acordo com a influência dos genis quíntuplos particulares que estão agindo sobre eles e que os formam a partir de sua própria substância, colorindo-os fracamente com o fogo de manas. TFC 708. Tornando esta estrutura capaz de pensamento, sentido da visão, percepção mental. Uma faculdade com a qual o instrumento é dotado. Penetre o tesouro de alguém. Cor é qualidade. Qualidade é capacidade ou faculdade acessível. Crie mudança inteligente por meio da faculdade. Eu uso a faculdade acumulada quando faço o que faço. A pureza da qualidade pode não ser registrada. Estamos obtendo a plenitude do que está armazenado ou o efeito nós construímos sobre os pontos fortes. Intensifique a faculdade através da concentração causal, vividamente na presença da virtude. Estou falando de consciência causal. No trabalho criativo isso fica evidente. Poderia uma determinada DNI supervisionar uma determinada pétala em mais de um lótus? 681. O lótus egóico é um projeto de grupo. 682. Teoria da emanação. 683. Esta é uma declaração importante. Aprendemos que todos esses DNIs são caracterizados por uma quíntupla inerente, uma vibração quíntupla inerente, demonstrando que eles são, de fato, membros da quinta hierarquia criativa. 684. Existem 4 grupos de botões de lótus, mas 3 são aqui referenciados mais especificamente, já que o 4º grupo ainda não foi criado pela descida da força Budi. 685. Em outro lugar, vimos que existem 3 tipos distintos, um tipo para cada uma das 3 camadas de pétalas, neste estágio inicial, botões. 686. A substância dos DNIs ou Manasadevas deve ser padrões vibratórios inerentes que são sustentados dentro do campo da matéria do terceiro subplano do plano mental. A substância, então, é formas coerentes de vibração que moldam e sustentam a matéria mental. 687. Quais são as implicações de que a substância mental superior é colorida fracamente com o fogo de manas? Talvez essa consciência humana, ao agir por meio dessa matéria, possa trabalhar mais mentalmente, mais inteligentemente, com mais inteligência autoconsciente do que com inteligência inconsciente, que é instinto e da qual o animal é possuído. Segundo, aparece um triângulo no plano mental, produzido pela atividade manásica, e esse triângulo de fogo começa a circular lentamente entre o átomo permanente manásico e um ponto no centro do lótus egóico ainda não chamado de joia, embora seja o centro do lótus egóico, e daí para a unidade mental, que apareceu no 4º subplano por meio do instinto inato que se aproxima da mentalidade. 688. Como afirmado em outro lugar, esta é uma afirmação muito importante, porque conta em termos inequívocos a origem da unidade mental. Ela surgiu lentamente através do instinto, especialmente quando esse instinto começou a se aproximar da mentalidade, como vemos nos membros superiores do reino animal. 689. O triângulo que aparece liga o ponto mais baixo da tríade espiritual, com o ponto central do lótus egóico nascente, e com o ponto mais alto da personalidade lunar que se forma lentamente. É um triângulo que liga 3 focos mentais distintos, e é a semente da grande palavra de poder. 3 mentes se unem. Este triângulo de fogo, que é formado de pura força elétrica manásica, portanto triádico, e ligado ao primeiro aspecto, cresce cada vez mais brilhante até produzir uma vibração de resposta tanto do inferior quanto do superior. Reino do homem animal, reino da tríade, mas possivelmente da mônada. 690. Presumivelmente, a tríade superior e a tríade inferior, um membro mais elevado da qual, a unidade mental, ainda está em uma condição relativamente incipiente.
691 ponto é como se a unidade mental estivesse se elevando e o átomo manásico estivesse se abaixando. Este triângulo é o núcleo do Antaskarana. 692 um ponto muito importante, que todos aqueles que tentam construir o Antakarana devem ter em mente. O trabalho do homem altamente evoluído é reduzir este triângulo a uma unidade, por meio de alta aspiração, que é simplesmente desejo transmutado afetando a matéria mental, transformá-lo no caminho e, assim, reproduzir em uma forma sintética superior o caminho, anterior ao longo do qual o espírito descendente veio para tomar posse de seu veículo, o corpo causal, e a partir daí novamente trabalhar através do eu pessoal inferior. TFC 709, a descida da mônada ao corpo causal, quando o espírito desce para tomar posse do CB. 693, os três devem se tornar os dois, assim como o terceiro raio, agora predominante, deve dar lugar ao segundo raio que irá infundi-lo e direcioná-lo. 694, uma definição muito importante de aspiração é dada, desejo transmutado afetando a matéria mental. Somente quando o desejo é transmutado ou elevado ele pode começar a ter um efeito na matéria mental. 695 ponto é importante aprender que o Antakarana é um reflexo do Sutratma, o fio da vida, por meio do qual o espírito descendente veio tomar posse de seu veículo, o corpo causal. 696, o espírito descendente faz isso por meio do ponto central dentro do lótus egoico que, ao que parece, eventualmente se torna a joia no lótus. 697 ponto a questão é que a joia no lótus é um ponto de influência monádica e eventual controle monádico dentro do corpo causal. 698, a cétupla da joia também é um meio pelo qual os senhores dos 7 raios podem influenciar o desenvolvimento do corpo causal e de todas as suas pétalas, o que exige a presença construtiva de todos os 7 raios. Terceiro, em um certo estágio da atividade vibratória, o trabalho dos senhores da chama tendo produzido um corpo ou forma e uma vibração pedindo resposta, ocorre um acontecimento praticamente simultâneo. 699, vamos querer ver de onde vem essa resposta. Um fluxo descendente de Budi ocorre ao longo da linha do triângulo manásico até atingir um ponto no centro do lótus. Lá, pelo poder de sua própria vibração, Budi, ele causa uma mudança na aparência do lótus. No coração do lótus, mais 3 pétalas aparecem, que se fecham na chama central, extensão monádica, cobrindo-a de perto e permanecendo fechada até que chegue o momento da revelação da joia. No lótus 700, não nos é dito que a joia no lótus ainda existe. Ela só foi mencionada como um ponto central. 701 ponto é importante notar que as 3 pétalas internas, chamadas de pétalas de síntese, são um produto da força búdica, em conjunto com a força no centro do lótus. Budi é um princípio sintético, a síntese do amor. 702 ponto embora o fator de síntese esteja mais frequentemente associado ao primeiro raio, não podemos deixar de lembrar a origem búdica dessas pétalas. 703 se eles estão, de fato, associados aos signos de Capricórnio, Aquário e Peixes, devemos pensar que quando esses signos caracterizam o ser humano altamente evoluído, o fator de síntese passa a desempenhar um papel significativo em seu desenvolvimento. 704. Notamos que agora o ponto central do lótus é chamado de chama central. 705. A revelação da joia no lótus, ao que parece, começa quando as pétalas do sacrifício começam a se abrir, pois é então que as pétalas da síntese também começam a se abrir significativamente, embora sua abertura completa não ocorra até pouco antes da 4ª iniciação. O lótus egoico agora é composto de 12 pétalas, 9 delas aparecem neste estágio em forma de botão e 3 estão completamente escondidas e misteriosas. 706. O 9 mais 3 é uma forma que une o terceiro e o segundo raios. O signo de Peixes é o 12º signo, e é, ele próprio, uma união do terceiro e do segundo raios, o oceano de substância, terceiro raio, e sua redenção sob o segundo raio. Ao mesmo tempo, os 3 átomos permanentes estão encerrados dentro do lótus e são vistos pelo clarividente como 3 pontos de luz na parte inferior do botão, abaixo página 710 da porção central. 707. O tibetano está se referindo aos 3 átomos permanentes, embora um deles seja uma unidade mental. 708. A maneira de seu fechamento é misteriosa. É preciso considerar o significado de dentro, pois esses átomos permanentes ainda são átomos de seu próprio plano, ainda assim, de alguma forma, eles estão em, ou dentro do lótus. 709. Provavelmente isso significa que eles estão diretamente sob a influência dos aspectos superiores do lótus. Eles estão, por assim dizer,
dentro de sua esfera de influência. Eles formam neste estágio um triângulo fracamente ardente. O corpo causal, embora apenas em uma condição embrionária, está agora pronto para atividade total conforme os Éons vai, e está completo em toda a sua natureza tríplice. 710. O formulário básico é construído. 7.1. Quanto tempo dura um éon? Queremos dizer com isso um ano platônico. Não pode ser simplesmente um termo vago representando um longo tempo. 712. Organização, vitalização, despertar, abertura, desdobramento, estourar como uma camada. O aspecto da matéria, que diz respeito à forma material do homem nos três mundos, ou seu eu pessoal inteligente ativo, pode ser desenvolvido e controlado por meio da unidade mental, do átomo permanente astral e do átomo permanente físico. 713. Os 3 pontos na parte inferior do lótus são pontos de controle. O aspecto espírito está oculto no coração do lótus, no devido curso do tempo para se revelar quando os Manasadevas tiverem feito seu trabalho. Espírito igual Budi. O Logos solar fornece espírito. Budi pode ser igual ao aspecto espírito, mas também a mônada deve ter feito seu efeito ser sentido. 714, ou seja, no momento em que a quarta iniciação ocorre. O número 4 corresponde ao reino mineral, o quarto abaixo do humano, e então é apropriado que a joia seja revelada na quarta iniciação, momento em que, poderíamos dizer, o homem se torna completamente humano. 715. O coração do lótus, no entanto, poderia significar a joia e as 3 pétalas de síntese, pois isso daria uma estrutura quádrupla e o coração é o quarto centro. A vontade que persiste para sempre está lá. 716. Este é o elo monádico. O aspecto da consciência que incorpora o amor-sabedoria do ego divino, conforme ele se revela por meio da mente, está predominantemente ali, e nas 9 pétalas em sua capacidade vibratória estão escondidas todas as oportunidades, toda a capacidade inata de progredir e toda a habilidade de funcionar como uma unidade autoconsciente, aquela entidade que chamamos de homem. 717. Quando o termo ego divino é usado, podemos ser justificados em pensar no anjo solar ou na mônada como ego divino. A mônada tem sua consciência, e dentro do reino do lótus egoico, essa consciência reside no ponto central dentro do lótus. 718. Notamos que o tibetano está relacionando 9 ao homem e ao seu funcionamento como homem. Ele não inclui o 3 interno. O 9 representa o reino da expressão. Mahadeva está sentado no coração. Surya ou Vishnu revela em sua essência como a sabedoria do amor e o amor da sabedoria. E Brahma, o Logos criativo, torna essa revelação possível. 719. Os 3 internos e a joia são vistos aqui como relacionados a Surya, Vishnu e a energia búdica. 720. Os 9 externos estão relacionados a Brahma, uma entidade do terceiro raio, cujo número é 9. 721. Estamos aprendendo que o centro é um centro de amor. O Pai no página 711. Céu deve ser revelado através do Cristo, o Filho, pelo método da encarnação tornado possível através da obra do Espírito Santo. Tudo isso foi trazido pelo sacrifício e instrumentalidade de certas entidades cósmicas que se oferecem para que o homem possa ser. 722. Dizem-nos que os anjos solares ou Manasadevas são entidades cósmicas. Isso é tecnicamente correto, pois eles emanam de Sirius, uma espécie de logos cósmico. 723. Sem eles, o homem como o conhecemos nesta cadeia e nesta rodada não existiria. Ele ainda estaria em um estado semi-animal. Pelo menos aquelas entidades que agora são homem, nossa humanidade terrestre, ainda estariam em um estado semi-animal. Da sua própria essência, eles emitem o que é necessário para produzir o princípio individualizante, e o que chamamos de autoconsciência, e assim permitem que o Espírito Divino entre em uma vida mais plena por meio da limitação pela forma, por meio das lições colhidas por meio de uma longa peregrinação e por meio da assimilação de múltiplas existências. TFC 711. 724. A mônada está se beneficiando. 725. Qual é a essência de um Manasadeva? O princípio individualizante tem certas dinâmicas psicomentais que notamos em vários lugares. 726. O princípio individualizante é uma certa manipulação da consciência que a faz referenciar o centro da percepção que existe. O quarto ponto a ser notado é que quando esses 3 eventos ocorrem, a luz ou fogo que circula ao longo do triângulo manásico é retirado para o centro do lótus, e esse protótipo do futuro Antaskarana, se assim pode ser expresso, desaparece. A energia tripla das pétalas, dos átomos e da joia está agora centralizada. Por quê?
O impulso deve agora ser gerado, o que produzirá um fluxo descendente de energia do veículo causal recém-criado para os 3 mundos do esforço humano. Momento de individualização realizada e tangível. 727 Um evento final ocorre agora. A circulação superior de luz ou fogo é retirada para o centro do lótus. O protótipo do futuro Antascarana não permanece. 728 Este é um ato de centralização preparatório para o fluxo descendente de energia para os 3 mundos, necessário para iniciar o processo de crescimento e desenvolvimento dentro desses 3 mundos. Um ponto final que é de profundo significado é que os Agnisvatas constroem as pétalas de sua própria substância, que é a substância energizada pelo princípio página 712 de Eoísmo, ou Ankara. Eles procedem para energizar os átomos permanentes com sua própria força positiva, de modo a trazer a quinta espirila no devido curso do tempo para plena atividade e utilidade. Toda possibilidade, toda esperança e otimismo, e todo sucesso futuro estão escondidos nestes 2 pontos. Sheldon, Cristo em você, a esperança da glória. 729 Como as pétalas são construídas pela substância dos Agnisvatas. 730 Substância é a presença de energia. Os Agnisvatas investem energia padronizada no processo humano, e mantêm essa energia através do som. O próprio homem não pode sustentar o som que mantém o lótus egóico em existência. Mas Vishnu é o cantor, e os anjos solares, tão fortemente no segundo aspecto, são o Vishnu criador de formas. 731 O eu deles está presente dentro do homem, e através desse eu o homem vê. Ele vê através do eu inserido deles até que ele se torne seu eu. O homem cresce em seu eu. 732 Os Agnisvatas também energizam os átomos permanentes com sua própria força positiva, eventualmente trazendo a quinta espirila à plena atividade e utilidade. O fim do corpo causal e a destruição da joia. Não é possível dar aos estudantes uma ideia adequada da beleza do lótus egóico quando ele atinge o estágio de desdobramento completo. A radiância de sua cor não é mencionada aqui, mas o brilho dos fogos e a rápida cintilação dos fluxos e pontos de energia em movimento incessante. Cada pétala pulsa com pontos de fogo trêmulos, e cada fileira de pétalas vibra com vida, enquanto no centro brilha a joia, irradiando fluxos de energia do centro para a periferia do círculo mais externo. Os fogos da energia viva circulam em torno de cada pétala individual e o método de entrelaçamento e a circulação dos fogos é, como pode ser bem percebido, cétupla em natureza de acordo com a natureza cétupla do logos envolvido. Cada círculo de pétalas se torna, conforme a evolução prossegue, igualmente ativo, e gira em torno da joia central, de modo que temos, não apenas a atividade das pétalas, não apenas a atividade dos pontos vivos ou as vidas devas dentro da circunferência da pétala, mas também a atividade unificada de cada camada do lótus triplo. Em um estágio específico na evolução, antes da abertura do botão central de véu, as 3 camadas de pétalas, consideradas como uma unidade, começam a girar, de modo que o lótus inteiro parece estar em movimento. Nos estágios finais, o círculo central de pétalas se abre, revelando que está escondido, e gira em torno da joia, apenas em uma direção contrária ao lótus externo que circula rapidamente. A razão pode não ser revelada aqui, pois está escondida na natureza do próprio fogo elétrico do espírito. A própria joia permanece ocultamente estática e não circula. É um ponto de paz, pulsa ritmicamente como o coração do homem, e dela irradiam 8 correntes de fogo vivo que se estendem até as pontas das 4 pétalas de amor e das 4 pétalas de sacrifício. Essa energia óctupla, página 1119, é Atma Buddhi. É essa irradiação final que produz a eventual desintegração do corpo do ego. As pétalas do conhecimento, não sendo o assunto da atenção deste fogo central no devido tempo, deixam de ser ativas. O conhecimento é substituído pela sabedoria divina e as pétalas do amor têm suas forças igualmente absorvidas. Nada resta eventualmente, exceto o desejo de sacrificar, e como o impulso vibratório é semelhante à natureza da joia viva, ele é sintetizado na unidade viva central e apenas a joia de fogo permanece. Processo de abstração, pois afeta o corpo causal quando todas as pétalas fundem suas forças em outro lugar, o processo de revelação é concluído. Os fogos inferiores morrem, o fogo central é absorvido, e somente o ponto radiante do fogo elétrico persiste. Então um fenômeno curioso deve ser visto na iniciação final. Sugere o quarto a joia de fogo resplandece como 7 joias dentro do 1, ou como a centelha elétrica cétupla, e na intensidade da chama. Assim criada é reabsorvida na mônada ou no 1.
Este processo é paralelo à consumação final da evolução solar quando os 7 sóis resplandecem diante do grande Pralaya. TFC de 1118 a 1119. Destruição. No momento em que a terceira iniciação é tomada, o círculo interno de pétalas é aberto e o lótus totalmente desabrochado em toda a sua beleza pode ser visto. Na quarta iniciação, o broto interno se abre, Dani, como uma camada. Pense na consciência de uma pétala e na atividade de uma pétala, através do efeito da força elétrica da vara, que traz o poder do raio sintético do próprio sistema solar. A joia interna é assim revelada. O trabalho foi realizado, a energia residente nos átomos permanentes vitalizou todas as espirilas enquanto a força aperfeiçoada do lótus e a vontade dinâmica da centelha central são trazidas à atividade plena e unida. Isso traz uma exibição tripla de força vital que causa a desintegração da forma e os seguintes resultados. Na primeira, na segunda e na terceira iniciações, uma das 3 pétalas se abre, permitindo uma exibição cada vez mais livre do ponto elétrico central. Na quarta iniciação, a joia, sendo completamente revelada, através de sua luz brilhante, seu intenso calor radiante e seu terrível fluxo de força, produz a desintegração da forma circundante, a quebra do corpo causal, a destruição do templo de Salomão e a dissolução da flor de lótus. O trabalho do iniciador nessa conexão é muito interessante. Por meio do bastão da iniciação e de certas palavras de poder, ele produz resultados de uma natureza coordenadora, transmutadora e libertadora. TFC 883. 733. Compara a explosão com a exibição cada vez mais livre do ponto elétrico central. 734. O trabalho das camadas de forma unificada e coordenada é muito importante. Os átomos permanentes se tornam radioativos, e seu anel não passa, portanto, não é mais uma barreira para as unidades menores dentro. As vidas eletrônicas em seus vários grupos escapam e retornam ao reservatório eterno. Eles formam substância de uma ordem muito alta, página 831, e produzirão as formas daquelas existências que, em outro ciclo, buscarão veículos. As pétalas são destruídas pela ação do fogo, e a multiplicidade de vidas dévicas que as formam e lhes dão coerência e qualidade são reunidas de volta pelos pitris solares da mais alta ordem no coração do Sol. Elas serão direcionadas para fora novamente em outro sistema solar. A substância atômica será usada para outro Manvantara, mas os pitris solares não serão novamente chamados a se sacrificar até o próximo sistema solar, quando eles virão como raios planetários, repetindo assim em níveis monádicos no próximo sistema o que eles fizeram neste. Eles serão então os Logoi planetários. A vida elétrica central retorna à sua fonte, escapando da prisão e funcionando como um centro de energia em planos de energia etérica cósmica. TFC 830-831. Como visualizar o corpo causal? Vimos que no terceiro nível do plano mental, o lótus egoico é encontrado e o estudante deve imaginá-lo da seguinte forma. 735. O lótus egoico é encontrado primeiro no terceiro subplano do plano mental. 736. Após a iniciação, ele se move para o segundo subplano, mas precisamos entender o que significa iniciação. Isso significa a terceira iniciação? Ou significa a primeira ou algo assim? 737. Algumas referências parecem indicar que um homem tem seu corpo causal no terceiro subplano até que ele seja um homem avançado ou um discípulo, não apenas um iniciado. Quando chegamos ao segundo subplano do plano mental, o plano onde se encontram os corpos egóicos da humanidade avançada, dos discípulos e dos iniciados, o método de agrupamento será de acordo com TFC 855. 738. A referência abaixo indica que a quarta iniciação ocorre quando o corpo causal ainda está situado no segundo subplano do plano mental superior. Após cada iniciação, o lótus é mais desdobrado, página 714, e a luz do centro começa a brilhar, alguma luz do centro, uma luz ou fogo que finalmente queima através das 3 pétalas consagradas, e permite que a glória interior completa seja vista. Quarta iniciação, e o fogo elétrico do espírito seja manifestado. À medida que isso é realizado no segundo subplano do plano mental, onde o lótus egoico está agora situado, uma estimulação correspondente ocorre na substância densa que forma as pétalas ou rodas dos centros nos níveis astral e etérico. TFC 713, 714. 739. Dani, ó meu Deus! O trabalho de Sanat Kumara é solarizar nossos logos planetários. O homem é sua extensão de consciência. Ela escreverá um parágrafo sobre isso para inserção.
740. A referência a seguir sugere que o segundo Kumara, trabalhando com a força do segundo subplano, causa a dissipação completa do corpo causal. Isso sugere que o corpo causal está localizado no segundo subplano. O trabalho feito pelo segundo Kumara, com a força do segundo subplano, é neste sistema solar o mais importante em conexão com o corpo egoico, e produz sua dissipação completa. Quarta iniciação, enquanto a aplicação final faz com que os próprios átomos, que formaram aquele corpo, se dispersem. Quinta iniciação. IHS 108. A outra força é um Kumaras. Escondido no centro ou coração do lótus está um ponto brilhante de fogo elétrico de uma tonalidade branco-azulada. Mônada, Sirius, bandeira da Finlândia. A página 762, joia do lótus. Cercado e completamente escondido por 3 pétalas bem dobradas. 741. O fogo elétrico no coração do lótus liga este coração à mônada. 742. Devemos considerar também que Sirius está relacionado ao fogo elétrico, pois branco-azulado é a cor da luz siriana. 743. As 3 pétalas são consideradas as pétalas consagradoras, o que as relaciona especificamente ao segundo raio. No entanto, elas são um cruzamento entre o primeiro e o segundo raios, assim como o fator de síntese. Em torno deste núcleo central, ou chama interna, estão dispostas as 9 pétalas em círculos de 3 pétalas cada, formando 3 círculos no total. Núcleo central, chama interna, joia, chama central e ponto no centro do lótus, termos para denotar o centro. 744. O núcleo central é chamado de chama interna e isso, por si só, é significativo. Chama não é fogo. Chama é mais essencial que fogo. 745.3 círculos são completados pelo quarto. Ainda assim, de forma significativa, o número do lótus egoico é 5. 746. Azul-branco sugere a mistura do segundo raio e do primeiro. Essas pétalas são formadas da substância dos anjos solares, assim como os 3 centrais, substância que não é apenas senciente como é a substância das formas nos 3 mundos e nos corpos lunares, mas que tem uma qualidade adicional de egoísmo ou de autoconsciência, permitindo que a unidade espiritual no centro, por meio dela, adquira conhecimento, consciência e autorrealização. Função, faculdade reflexiva, curvando a percepção de volta para o centro, referenciando o centro. Tipo distinto de substância que induz um tipo distinto de movimento ou movimento e consciência interagem, qualidade é movimento, qualidade é quantidade. 747. Esta é uma seção muito importante. O que significa que essas pétalas, todas as 12, são formadas da substância dos anjos solares? O que é substância neste caso? 748. A matéria mental já está presente antes que os anjos solares comecem seu trabalho de formar um corpo causal. 749. Pode ser que substância, neste caso, não seja matéria de forma alguma. Poderíamos chamar substância de presença formadora de padrões? Poderíamos dizer que a matéria do plano mental é moldada, padronizada e subentendida pela presença dos anjos solares? E que sua presença formativa continua a subentender as pétalas do lótus egoico. Mais sobre isso. 750. Substância é padrão e presença. Esse padrão e presença são responsivos porque sencientes e também conferem o retorno da consciência para dentro que resulta no senso de euidade. Que a substância conferida pelos anjos solares carrega qualidade de euidade significa que ela dicotomiza a consciência entre o percebido e o percebedor. 751. Aquilo que é menos sentido senscientemente não é reconhecido como self. Aquilo que é mais sentido senscientemente é reconhecido como self. Este é um princípio fundamental. O self e o não self, nossos pensamentos sobre isso, são divididos de acordo com a intensidade da percepção. Aquilo que não se consegue parar de perceber é eventualmente tomado como self. Um pensamento é formado em torno dessa percepção inevitável e esse pensamento se torna o que chamamos de ego. Neti serviria para desengajamento. De onde vem o primeiro pensamento? Michael W. 752. Há uma unidade espiritual perceptiva no centro do lótus, presumivelmente a projeção da mônada. Por causa da substância com a qual é cercada, essa unidade perceptiva pode adquirir conhecimento, consciência e autorrealização? 753. Assim, os anjos solares moldam a consciência do Jiva por meio de um aparato reflexivo que torna o Jiva consciente de si mesmo como centro, ao mesmo tempo em que está ciente do outro como não eu. Essas 9 pétalas são predominantemente de tom laranja, embora as outras 6 cores sejam encontradas como cores secundárias em graus variados.
754. Isso significa que para cada pétala os outros 6 tons estão presentes, ou que os tons estão presentes em graus variados em diferentes pétalas. As 3 pétalas internas são de um lindo tom amarelo-limão. 755. Isso sugere responsividade ao plano búdico, de síntese relativa. O fato de as pétalas serem de um tom amarelo-limão adorável as relaciona ao aspecto amoroso de Budi. Na base das pétalas de lótus estão os 3 pontos de luz que marcam a posição dos átomos permanentes e que são um meio de comunicação entre os anjos solares e os pitris lunares. 756. Na verdade, 2 átomos permanentes e uma unidade mental. Por meio desses átomos permanentes, o ego, não inteiramente o anjo solar, de acordo com seu estado de evolução, pode construir seus corpos lunares, adquirir conhecimento sobre os 3 planos inferiores e, assim, adquirir sua experiência e se tornar consciente. 757. O ego, isto é, anjo solar, ou anjo solar em cooperação com o homem no corpo causal, manipula os átomos permanentes, construindo os corpos lunares e adquirindo conhecimento, pois os átomos permanentes podem ser colocados vibrando de tal forma que atraiam um certo tipo de experiência. 758. É uma frase curiosa, comprar a experiência de alguém. Esta é outra maneira de dizer que conhecimento, realização e entendimento não vêm sem despesa e sacrifício. 759. Um átomo permanente manipulado orientará e guiará a consciência imersa na consciência do cérebro em uma volta mais alta da espiral, a mônada, através das pétalas egóicas, e assim com a ajuda dos anjos solares, adquire conhecimento e, igualmente, em níveis mais elevados, torna-se consciente. 760. A mônada está trabalhando através das pétalas egóicas. Notamos que, neste caso, não diz que a mônada está trabalhando através da joia no lótus. 761. Os ângulos solares estão auxiliando a mônada. Os anjos solares, como mônadas, são irmãos mais velhos das mônadas humanas. A luz dentro desses átomos permanentes tem um brilho vermelho opaco e temos, portanto, todos os 3 fogos se manifestando no corpo causal, fogo elétrico no centro, fogo solar envolvendo como a chama envolve o núcleo central ou essência na chama de uma vela, e fogo por fricção, este último fogo assemelhando-se ao pavio vermelho brilhante que fica na base da chama superior. 762. O brilho vermelho opaco desses átomos permanentes sugere a influência do planeta não sagrado Marte. 763. O fogo solar, neste caso, está relacionado à chama, e um terceiro fator, a essência na chama de uma vela está relacionado ao primeiro aspecto. 764. Fogo por fricção está, portanto, relacionado às 9 pétalas. Chama conectada ao processo de consagração. Isso é diferente da referência anterior, onde chama é associada ao espírito. 765. As 3 partes da chama da vela são descritas. O pavio vermelho brilhante que sustenta a chama mais alta está relacionado às 9 pétalas. A chama está relacionada às 3 pétalas de síntese. Esses 3 tipos de fogo no plano mental, encontrando-se e unificando-se no corpo egóico, produzem com o tempo uma radiação ou calor que flui de todos os lados do lótus e forma aquela forma esferoidal notada pelos investigadores. Página 763. E quanto mais desenvolvido o ego pode ser, e quanto mais as pétalas são desdobradas, maior a beleza da esfera circundante, e mais refinada sua coloração. Fogo solar, Júpiter, esfera 766. Tudo isso faz sentido. 767. Radiação e calor são o resultado do fogo solar. Nos estágios iniciais após a individualização, o corpo egóico tem a aparência de um broto. O fogo elétrico no centro não é aparente, e todas as 9 pétalas estão fechadas sobre as 3 internas. 768. Esta é a condição mais antiga. Tudo está desligado. A cor laranja tem um aspecto morto e os 3 pontos de luz na base são apenas pontos e nada mais. O triângulo que é visto mais tarde conectando os pontos não é demonstrado. 769. Esta é a visão nascente. A esfera ao redor é incolor e só pode ser apreciada como vibrações ondulatórias, como ondas no ar ou no éter, alcançando apenas o contorno da pétala. 770. Mais tarde, surgirão vibrações que alcançarão muito além do contorno da pétala. 771. Notamos que quando os anjos solares fazem seu trabalho pela primeira vez, não há grande cor no lótus egóico. A cor é adicionada pelo homem que trabalha nas pedreiras da experiência terrena e o anjo solar ajuda o homem a colher sua experiência como qualidade, e a construir a colheita no lótus egóico. Quando a terceira iniciação é alcançada, uma transformação maravilhosa aconteceu. A esfera externa está palpitando com todas as cores do arco-íris,
e é de raio amplo. Os fluxos de energia elétrica circulando nela são tão poderosos que estão escapando além da periferia do círculo, assemelhando-se aos raios do Sol. O corpo causal agora é como o Sol a 772. É a energia elétrica que escapa como radiação. Quando a terceira iniciação é tomada, o fogo elétrico é significativo. As 9 pétalas estão totalmente desdobradas, formando um cenário gracioso para a joia central, e sua tonalidade laranja é agora de uma translucidez deslumbrante, salpicada de muitas cores, predominando a do raio egóico. 773. Isto é muito importante. Quando a terceira iniciação é tomada, as 9 pétalas estão completamente abertas. Não precisamos esperar pela quarta iniciação. O triângulo na base agora está acelerado e cintilante, e os 3 pontos são pequenos fogos ardentes, mostrando-se aos olhos do clarividente como 7 espirais de luz, circulando sua luz de ponto a ponto de um triângulo que se move rapidamente. 774. O átomo permanente manásico tomou o lugar da unidade mental? 775. Se a unidade mental está incluída nesta descrição, devemos dizer que a unidade mental é uma estrutura quádrupla. Parece que o átomo permanente manásico, por si só, não deveria ser encerrado dentro da estrutura do lótus egóico. Quando a quarta iniciação é alcançada, a atividade deste triângulo é tão grande que parece mais uma roda em rápida revolução. Ele tem um aspecto de quarta dimensão. 776. 2 rodas em andamento, uma dos átomos permanentes e uma das camadas de pétalas. 777. Há uma progressão na relação entre os 3 pontos de luz, nenhuma comunicação, depois uma relação triangular e, por fim, o aparecimento de uma roda. As 3 pétalas no centro estão se abrindo, contraste estão se abrindo, combo estão se abrindo, revelando a joia flamejante. Após a terceira iniciação. 778. As 3 pétalas estão se abrindo. Por que elas não estão abertas? 779. A joia sobrevive de alguma forma à destruição do corpo causal? Nesta iniciação, através da ação do hierofante empunhando a vara elétrica do poder, 780. Esta vara é diferente da vara empunhada no terceiro? Ou é a diferença na natureza da energia que passa por ela? Os 3 fogos são repentinamente estimulados por um fluxo descendente de força elétrica, ou positiva, da página 764 mônada, e sua explosão em resposta produz essa fusão que destrói toda a esfera, dissipa toda a aparência da forma, remete aos termos dissipação e dispersão, e produz um momento de equilíbrio, ou de suspensão, no qual os elementos são consumidos com calor fervente. TFC 764. Muito importante. Dani diz que 3 pétalas sintetizadoras são búdicas e são importações. Ela diz que as 3 pétalas sintetizadoras permanecem e são finalmente dispersas na quinta. A substância de Budi permanece naquela nuvem. O que é dito acima e abaixo deve ser cuidadosamente comparado com sua opinião a esse respeito. 781. O fogo elétrico mais o fogo por fricção produzem um calor fervente que consome os elementos e consome as estruturas que foram moldadas e informadas pelos ângulos solares. O momento de maior radiação é conhecido. Então, através do pronunciamento de uma certa palavra de poder, os grandes anjos solares reúnem de volta em si mesmos o fogo solar, produzindo assim a dissipação final da forma. Isso parece a quarta iniciação e, portanto, a separação da vida da forma. 782. Dissipação final parece um termo dramático, pense em dispersão depois. 783. É claro que, mesmo participando da manifestação do homem, os anjos solares ainda permanecem separados. 784. Todos os anjos solares são ótimos? 785. O fogo solar é a essência deles, um aspecto deles mesmos que eles enviaram e assim participaram do homem. De acordo com a maneira como eles o emanam, assim será a natureza dos vários tipos de Manasadevas participando da demonstração daquele ser que chamamos de homem. 786. O anjo solar impregnou o homem com um fragmento de ele mesmo e ainda permanece, tanto participando do homem quanto não participando. O fogo da matéria retorna ao reservatório geral, e os átomos permanentes e o corpo causal não existem mais. 787. Tudo isso ocorre na quarta iniciação e sugere a destruição completa, dissipação, do corpo causal, sem vestígios funcionais. 788. Esta frase remete ao reservatório da vida, e que as vidas menores retornam ao reservatório da vida. O fogo elétrico central torna-se centralizado em Atma Budi. 789. A energia da joia é atraída para o Atma Budi da tríade.
790, portanto, o fogo elétrico central sobe do plano manásico para o plano de Atma ou Budi, talvez dependendo do tipo de anjo solar envolvido. 791. Esta é a elevação transferencial do centro. O pensador ou entidade espiritual permanece livre dos três mundos e funciona conscientemente no plano búdico. O que aconteceu com o átomo permanente manásico? A unidade mental se tornou o átomo permanente manásico? Entre esses dois estágios de inércia quiescente, embora autoconsciente, e daquela atividade radiante que produz um equilíbrio de forças, há uma longa série de vidas. 792. Toda a duração da evolução humana é aqui sugerida. Como o anjo solar está relacionado ao processo de iniciação? As dualidades são então resolvidas em síntese. Novamente pela primeira vez, o iniciado compreende o significado das palavras antigas, tão inapropriadamente traduzidas como unidade isolada. Para ele, no futuro, não há luz ou escuridão, nem bem ou mal, nem diferença ou separação. A estrela que brilhou, velando e se posicionando entre ele e o Senhor do mundo, o ancião dos dias, é vista como a entrada ou portal e como agência de admissão em algo diferente maior do que simplesmente a vida planetária. Nas duas iniciações anteriores, o anjo da presença ficou entre o discípulo candidato e a presença. 793. Então, nas duas primeiras iniciações, o Cristo ficaria diante do candidato, e o anjo solar atrás do Cristo, protegendo o candidato da presença. Nas iniciações posteriores, o anjo da presença é o próprio Cristo, um com a alma do candidato, o anjo individual da presença. Através do coração de Cristo passa o poder dinâmico do iniciador único, como um fluxo de luz, abaixado ou atenuado pelo Cristo para que o candidato possa se apropriar de sua potência sem risco ou perigo. RI 176. 794. É como se o candidato tivesse absorvido o anjo solar e o Cristo estivesse por trás. 795. O candidato é como se fosse o anjo solar. Após a terceira iniciação, o candidato deve encarar o iniciador único sozinho, sem nenhum indivíduo protetor entre ele e a fonte eterna de todo o poder. O Cristo está presente, apoiando e atento. Ele fica diretamente atrás do iniciado para prender e distribuir a potência que passa pelo corpo e centros do iniciado. O candidato também é flanqueado em ambos os lados por um mestre. No entanto, ele encara o iniciador sozinho e desprotegido. Mesmo agora, nessa iniciação muito posterior, ele não consegue ver olho no olho, como diz a frase. 796. Portanto, é a terceira iniciação que está sendo descrita. Ele se torna consciente de um ponto crescente de luz que, de um ponto de alfinete de brilho mais intenso, se desenvolve diante dele em uma estrela de 5 pontas. Na quarta iniciação, não é uma estrela que brilha diante dele, mas um triângulo, e dentro desse triângulo ele perceberá um olho olhando para ele, e pela primeira vez ele vê o Altíssimo olho no olho. Na quinta iniciação, nenhum símbolo ou substância de luz o separa ou protege, mas ele fica diante do iniciador face a face, e a liberdade da cidade de Deus é sua. Ele ainda não é um membro do grande conselho, mas tem o direito de entrada em Shambhala, e desse ponto ele passa para uma relação mais íntima, se esse for seu destino escolhido. Ele pode nem mesmo finalmente se tornar um membro do grande conselho. Isso é reservado para relativamente poucos e para aqueles que podem tomar iniciações ainda mais elevadas dentro do anel não se passa do nosso planeta, uma tarefa de profunda dificuldade. RI 176, 177. Qual é a relação entre o anjo e o morador? 1. Na primeira iniciação, o discípulo demonstra que resolveu as dualidades do plano físico e pode impor corretamente a energia etérica, a mais elevada das duas, sobre a energia física. 797. Assim, o corpo físico se comporta de acordo com hábitos espirituais corretos. 2. Na segunda iniciação, o iniciado demonstra que pode escolher entre os pares de opostos e prosseguir com a decisão sobre o caminho do meio. 798. Ele triunfou sobre o extremismo. 3. Na terceira iniciação, o iniciado pode empregar a intuição para a percepção correta da verdade, e nessa iniciação ele tem o primeiro vislumbre real do morador do umbral e do anjo da presença. 799. A intuição está crescendo para a percepção correta da verdade. 4. Na quarta iniciação, o iniciado demonstra sua habilidade de produzir a completa união entre o aspecto superior e inferior da alma em manifestação e vê o morador do limiar se fundir no anjo da presença. 800. O morador deve estar em um alto nível de evolução para que essa fusão ocorra. 5. Na quinta iniciação, e aqui as palavras não conseguem expressar a verdade, ele vê o morador do limiar. Página 104. O anjo e a presença fundidos em uma síntese divina.
GWP 103, 104. 801. Na quinta iniciação, quem e o que é o anjo? Parece que o candidato deve agora ser considerado o anjo, pois o anjo retornou à sua fonte. 802. A tríade espiritual do candidato pode ser considerado anjo? Qual é a natureza da guerra nos céus? 4. Ao estimular os corpos egóicos dos homens para que os anjos solares possam prosseguir com maior precisão e forçar seu conflito com os deuses lunares. Esta é a verdadeira guerra no céu. À medida que os deuses solares descem cada vez mais, página 951, para mais perto do plano físico, e em sua descida assumem um controle cada vez maior das naturezas lunares, os pensamentos e desejos dos homens são consequentemente purificados e refinados. Os fogos solares apagam a luz lunar, e a natureza inferior é eventualmente purificada e transmutada. Com o tempo, os anjos solares resplandecem em toda a sua glória. Por meio da natureza inferior no plano físico, essa natureza inferior fornecendo combustível para as chamas. O odiado morador do limiar morre gradualmente por falta de sustento e se desintegra por falta de vitalidade, e o homem é libertado. O anjo solar deve apagar a luz dos anjos lunares e então, por falta de calor e luz, aquilo que serviu para atrapalhar não existe mais. Qual é a relação dos anjos solares aos anjos lunares? Que o requerente cuide para que o anjo solar diminua a luz dos anjos lunares, permanecendo como único luminar no céu microcósmico. Para cumprir esta injunção, todos os candidatos precisam fazer duas coisas. Primeiro, estudar sua origem, perceber sua própria psicologia verdadeira ocultamente compreendida e se tornar cientificamente consciente da natureza real do ego, ou do eu superior, funcionando no corpo causal. Então, eles têm que afirmar no plano físico, por meio dos três corpos inferiores, sua divindade inata e demonstrar em grau cada vez maior seu valor essencial. Em segundo lugar, estudar a constituição do homem, entender o método página 196 de funcionamento na natureza inferior, perceber a interdependência e a interrelação de todas as coisas vivas e, assim, trazer as vidas menores, que compõem esses três corpos de manifestação, sob controle. Assim, o Senhor Solar, a realidade interna, o Filho do Pai e o Pensador em seu próprio plano se tornam um intermediário entre o que é da terra, terreno, e o que encontra seu lar dentro do Sol. 2 versículos na Bíblia cristã escondem algo dessa ideia dentro de si mesmos, e os estudantes no Ocidente podem achar útil meditar sobre eles. Os reinos deste mundo se tornaram o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores além de ti tiveram domínio sobre nós, mas somente por ti faremos menção de teu nome. O último versículo é particularmente interessante, pois demonstra a supressão do som inferior e da força criativa por aquilo que é de origem superior. IHS 196. 803. Os anjos solares têm um conflito definido com os anjos lunares. Não é apenas um conflito do homem. 804. O homem entra em maior conflito com os anjos lunares quanto mais ele se identifica com os anjos solares. 805. Como devemos pensar no anjo solar da perspectiva psicológica? Você, uma alma em encarnação, está conscientemente ciente do fato, subjetivamente e muitas vezes vagamente percebido, do seu eu real, do anjo solar, que é o anjo da presença. Seu problema é aprofundar essa realização e conhecer a si mesmo como o anjo. 806. É preciso considerar o anjo solar, ou pelo menos a presença do anjo solar, como o seu verdadeiro eu. 807. No reino da consciência, é possível ser você mesmo e ainda ser outro. Alguém pode ser o ser humano e ainda ser o anjo solar, tal é a natureza da identificação. De pé entre você, o homem do plano físico, e a presença. Poderia elucidar as coisas se considerássemos por um momento qual realidade é representada por essa palavra presença. Quando lhe é dito para desenvolver a consciência da presença, isso indica, antes de tudo, que você está neste momento um tanto ciente do anjo e pode agora começar a responder, de forma tênue e débil, aquele grande todo que está por trás do mundo subjetivo do ser, assim como esse mundo está por trás do mundo físico e tangível da vida cotidiana. Pense nisso, meu irmão, e olhe através da janela da mente para aquela luz que revela o anjo que, por sua vez, vela e esconde a vasta divindade desconhecida, porém viva e vibrante. 808. Responder ao anjo é uma coisa. 809. A presença é o grande todo por trás do anjo. 1. Para reconhecer a presença, devo permanecer livre e desapegado. Aqui é a quem estou agora apegado de tal forma que estou impedido de ter uma visão clara e uma abordagem mais próxima. 2. Para reconhecer a presença, devo funcionar como um anjo solar. Posso, neste momento,
Discriminar entre mim e aquele anjo solar? 3. Reconhecer a presença significa que estou me preparando para passar, como um anjo solar, através do portal, para o caminho da iniciação. Posso, em vista disso, declarar claramente para a página 392 de mim mesmo quais são meus principais ativos e minhas principais fraquezas? 4. Posso definir claramente dentro de mim o que entendo por A. Eu mesmo, o discípulo. B. Eu mesmo, o anjo. C. A presença. Dinai 391-392. 810. Para se identificar com o anjo solar é necessário. 811. Primeiro que se sabe que ele existe. Diante do trono de Deus, o anjo, com todos os outros anjos, levantou-se e clamou: Senhor da minha vida, conceda-me a força para trilhar o caminho da revelação, para cruzar o mar da ilusão escura e encarar o caminho iluminado da terra. Deus disse: vá em frente para longe. 812. Assim fala o anjo solar ao diretor Kumara. Diante do portão que se abre para o caminho iluminado para a paz, o anjo ficou sozinho e disse: Senhor da minha vida, o caminho da revelação é o caminho da vida manifestada. O caminho da ilusão escura leva a luz que dispersa toda a sombra. Procuro trilhar o caminho iluminado que leva de volta à tua presença. Até agora esse caminho está escuro. O que devo fazer? Deus disse: aproxima-te e entra na tua própria luz, e nessa luz, vê a luz. 813. Assim fala o homem, o anjo imerso. Diante do portal de cada dia recém-nascido, que contém em suas horas seladas a responsabilidade ordenada, a cada manhã eu me ponho. Eu clamo em voz alta: Senhor da minha vida, como posso cumprir o dever deste dia e ainda assim buscar o desapego? Atender a todas as necessidades e ainda assim me libertar de laços e amarras. Deus disse: o sol se aproxima e vivifica a terra. Nada pode, página 393, tirar da terra. Viva da mesma forma. Não dê nem peça nada. 814. Fala o anjo solar identificado como o homem reorientado. 815. Aqui, no do antigo comentário, encontramos a maneira de expressar o anjo solar, o Senhor da vida, na vida diária. 816. O homem como anjo solar deve agir como o sol que se aproxima e vivifica a terra. Ele não toma nada. O conselho é: não dê e não peça nada. O homem, o anjo solar, é a soma total daquelas energias e forças que são unificadas, misturadas e controladas por aquela tendência à harmonia, que é o efeito do amor e a qualidade excepcional da divindade. EP 2/7. 817. Esta seção descreve a natureza do homem quando ele é identificado como o anjo solar. 818. Dizem-nos que a harmonia é o efeito do amor. 819. Quando nos tornamos infundidos pela alma, tudo que somos é controlado pela tendência à harmonia. O homem, a mônada viva, é a realidade velada, e aquilo que, página 8, o anjo da presença esconde. Ele é a expressão sintética do propósito de Deus, simbolizado através da qualidade divina revelada e manifestada através da forma, aparência, qualidade, vida. Novamente esta antiga triplicidade nos confronta. Simbolicamente falando, esta triplicidade pode ser estudada como 1. O homem, o anjo, a presença. 2. A raiz, o lótus, a fragrância. 3. O arbusto, o fogo, a chama. 820. O homem como alma é o símbolo do homem como mônada. 3. A qualidade do corpo mental. Isto, no que diz respeito à raça, está apenas começando a ganhar poder nesta raça ariana a qual esta era pertence. Corresponde ao estágio de maturidade do indivíduo. O raio da mente tem uma relação muito próxima com o anjo solar, e há uma filiação peculiar entre o anjo da presença e o homem mental. É essa interação profunda, embora muitas vezes não reconhecida, e essa relação cultivada, que produz a união entre a alma e seu mecanismo, o homem nos três mundos. EP 2/22. 821. O propósito do anjo solar, tão intimamente relacionado ao homem mental e ao centro do homem mental, a unidade mental, é a transmutação e a reorientação da mente. A luz revela, e o estágio da revelação agora segue. Esta luz sobre o caminho produz visão e a visão se mostra como uma visão, antes de tudo, dos defeitos. A luz revela o homem a si mesmo, como ele é, ou como a alma vê a personalidade. 822. O anjo solar, se observar atentamente sua personalidade, vê a personalidade dessa maneira. 823. Quando a alma em encarnação é identificada com o anjo solar, a percepção do anjo solar se torna a percepção do homem. Então, o homem é apresentado com a visão do que o anjo solar vê. 2. Uma visão do próximo passo à frente, que,
quando dado, indica o procedimento a ser seguido. 3. Uma visão daqueles que estão viajando pelo mesmo caminho. 4. Um vislumbre do anjo da guarda, que é o reflexo tênue do anjo da presença, o anjo solar, que caminha com cada ser humano desde o momento do nascimento até a morte, incorporando o máximo de luz disponível que o homem, em qualquer momento do caminho da evolução, pode usar e expressar. 824. O anjo da guarda é uma emanação do anjo solar? É outro Deva? 825. Parece que os homens precisam ser protegidos pelo reino dos Devas. 5. Um vislumbre fugaz, em momentos altos e raros, do próprio anjo da presença. 826. Este seria um vislumbre do próprio anjo solar. Nos processos da vida normal nos 3 mundos, apenas um vislumbre fugaz é possível. Na iniciação, há uma visão completa de uma certa porção do anjo solar, a porção a ser revelada naquela iniciação em particular. 6. Tem certos momentos e quando considerado necessário, um vislumbre do mestre do grupo de raios de um homem. EP 2 357. 827. O anjo solar é raro de ver. 828. O anjo da guarda é visto primeiro. 829. O mestre é visto depois que o anjo solar é visto, e o caminho para a visão do mestre é através da comunhão com o anjo solar. É a unificação dos 3 fogos no homem, sendo de fato a maior parte do fogo do espírito, ou fogo elétrico, que qualquer ego em particular está incorporando, relativamente pouco antes da terceira iniciação, ou é capaz de transmitir, juntamente com b. a maior parte do fogo do anjo solar, fogo solar, ou o aspecto egoico que o ego é capaz de transmitir. Isso é pouco no homem médio, bastante no homem no caminho probatório, e uma chuva torrencial quando a terceira iniciação é alcançada. 830. A terceira iniciação vê uma chuva torrencial de fogo solar. 831. Observe que, à medida que nos desenvolvemos espiritualmente, somos capazes de transmitir cada vez mais a qualidade e a radiação do anjo solar. C. A quantidade de fogo da substância em seu estado purificado que pode penetrar. Isso depende da pureza das 3 bainhas, e no caso de um homem altamente avançado é o fogo kundalínico, pois ele aumenta a chama produzida pelas outras 2. Quando, portanto, o alinhamento é corrigido, e os centros físicos da cabeça estão despertando, torna-se possível para o homem se tornar um criador consciente na matéria mental. TFC 963. Lidaremos aqui apenas com um homem que está aprendendo conscientemente a construir, e não consideraremos o processo como perseguido pelo adepto, ou as tentativas caóticas do pouco evoluído. Tendo compreendido a ideia, e tendo discriminado com cuidado o motivo subjacente à ideia, assim averiguando seus propósitos utilitários, e seu valor para o grupo a serviço da humanidade, o homem tem certas coisas a fazer que, por uma questão de clareza, podemos resumir em certas declarações. Ele tem, antes de tudo, que manter a ideia por tempo suficiente para que ela seja fielmente registrada no cérebro físico. Frequentemente o ego transmitirá ao cérebro algum conceito, alguma parte do plano, e ainda assim terá que repetir o processo continuamente por um longo período antes que a resposta física seja tal que o anjo solar possa ter certeza de que ela foi registrada e gravada de forma inteligente. Talvez seja desnecessário dizer que todo o processo é grandemente facilitado se a sombra, ou o homem, pratica meditação regular, cultiva o hábito de um recolhimento diário e horário do eu superior, e antes de se retirar à noite se esforça para manter o pensamento, de trazer à tona no momento do despertar o máximo possível de qualquer impressão egóica. Quando a reação entre os 2 fatores, o ego e o cérebro físico receptivo, é estabelecida, a interação é recíproca, e os 2 são afinados ou sintonizados um com o outro, o segundo estágio é iniciado. A ideia é concebida. TFC 970. 832. Como o ego chega ao cérebro físico. 833. É um processo trabalhoso. 834. O processo de impressão é facilitado se a sombra ou personalidade pratica meditação regular. 835. Métodos práticos para obter impressão egóica são fornecidos aqui. Como a individualização foi diferente na Lua. Deve-se lembrar aqui que na Lua o 5º princípio de Manas incubou normalmente, e o instinto desenvolveu-se gradualmente até se fundir imperceptivelmente em Manas, sendo de natureza semelhante. Nesta rodada, uma condição peculiar exigiu estimulação extraplanetária, e este grupo especial de Pitris efetuou uma transição do inferior para o superior por meio de um fluxo descendente de energia através do primário da Terra a partir de um centro extrasistêmico.
836. O quinto princípio desenvolveu-se diferentemente na Lua através do desenvolvimento gradual do instinto até que ele se fundiu imperceptivelmente em Manas. 837. Em nossa rodada, o inferior transitou para o superior devido ao fluxo descendente de energia de Vênus estimulado por um centro extrasistêmico, provavelmente Sirius, mas as Pleiades não podem ser descartadas. O que pode ser dito sobre a atividade dos Manasadevas em outros planetas? Em todos os planetas, esses Manasadevas são encontrados trabalhando, sempre em seus 3 grupos, mas variando os métodos empregados de acordo com o estágio da evolução do planeta em questão e o karma de seu senhor planetário. Seu método de trabalho na Terra pode ser estudado na doutrina secreta e tem um interesse muito significativo para os homens neste momento. Os 3 grupos devem ser cuidadosamente considerados do ponto de vista de seu trabalho oculto, que é sugerido sob os termos de 838. Os 3 grupos conectados com o átomo permanente manásico, o corpo causal e a unidade mental correspondem aos 3 grupos de Agnisvatas na doutrina secreta. O que pode ser dito sobre a iniciação, os tipos de homens e anjos solares? Será evidente, portanto, que esta lei diz respeito ao grande experimento que foi inaugurado na Terra por nosso Logos planetário em conexão com o processo de iniciação, e só tem mantido domínio desde que a porta da iniciação foi aberta nos dias Atlantes. Não se aplica, portanto, a todos os membros da família humana, alguns dos quais alcançarão lentamente sob o domínio da lei básica da evolução. Não afeta, de forma alguma, por exemplo, aqueles membros da família humana que se individualizaram na cadeia terrestre através do avivamento da centelha da mente, um dos métodos empregados pelos senhores da chama, como visto anteriormente. TFC 1176. 839. O experimento chamado processo de iniciação não afeta todos os homens. 840. Haverá pessoas de lento desempenho sob o domínio da lei básica da evolução. 841. Aqueles que se individualizaram na cadeia terrestre através do acendimento da centelha da mente não serão afetados pelo processo de iniciação. 842. Mas aqueles para quem a centelha da mente foi atiçada ou alimentada, de fato se individualizaram, mas não foi a individualização fisicamente desastrosa imediata causada pela implantação da centelha. 843. A faísca deve ter causado uma explosão de chamas. O que pode ser dito daqueles que não se individualizaram com a ajuda dos anjos solares? Conforme declarado em vários livros ocultistas, muitos da atual humanidade avançada se individualizaram na cadeia lunar e somente assumiram corpos físicos na cadeia terrestre durante a 4ª raça raiz, escapando assim da encarnação durante as 3 primeiras rondas e as 2 primeiras raças da 4ª rondas. 844. A verdadeira humanidade da cadeia terrestre não escapou da encarnação durante as 3 primeiras rodadas. Nesse ínterim, eles ficaram sob a influência planetária de outro logos de um esquema, e foram ocupados durante aquele imenso período de tempo em atiçar a chama manásica e desenvolver a página 365 os atributos de Manas. De modo que a raça raiz Atlante os encontrou adequadamente equipados para lidar com as condições de vida. TFC 364-365. 845. Egos avançados surgiram nos tempos da Atlântida. 846. Mas também, aqueles para quem a centelha foi atiçada, ou deveríamos dizer, em quem a chama foi alimentada, individualizaram-se nos tempos da Atlântida. 847. Então foi uma época de grande contraste. Também deve ser lembrado em conexão com o nosso planeta que os egos aparecem naqueles grupos cujos lotos não são produzidos como resultado da lei da atração atuando entre o reino animal do globo e as tríades superiores, mas que são egos que se individualizaram em outro lugar e que, portanto, vêm com suas pétalas já organizadas e talvez com várias pétalas desdobradas. TFC 853. 848. Lotos podem ser produzidos pela lei da atração trabalhando entre o reino animal e as tríades superiores. Método de individualização da cadeia lunar, também individualização dos homens celestiais primeiro. O método seguido na cadeia lunar, a manifestação planetária anterior à nossa, quando, por meio de força e energia inatas, a conjunção dos 3 fogos foi trazida e o fogo da matéria contatou o fogo do espírito por meio da presença latente da centelha ígnea da mente. Essa centelha da mente, trabalhando por meio do instinto, levou à forma material ou substância a tal atividade que foi capaz de atingir alturas onde seu polo oposto poderia ser contatado. O homem animal aspirou, o espírito respondeu, a vibração do germe da mentalidade havia permeado a substância como fermento. Assim a consciência foi despertada.
No sistema solar anterior, em conexão com os homens celestiais, esse era o método seguido por eles, e esses seres cósmicos avançados entraram na consciência e dominaram os 3 planos inferiores do físico cósmico. Os planos que o homem está se esforçando para dominar agora. Eles se individualizaram como resultado do trabalho realizado durante incompreensíveis éons de esforço. O sistema solar anterior teve uma duração muito maior do que este terá, e a força na matéria foi gerada pela progressão das eras. Foi o período da vitalização das espírilas no átomo físico permanente do Logos, TFC 346. Os anjos solares e as 3 proposições ocultas. Três proposições principais, EPI páginas 191,193, e as leis sob as quais o aspirante pode agora trabalhar. Temos estudado o significado do trabalho dos 7 construtores criativos, pois eles expressam o aspecto da vida e qualificam a aparência fenomenal através da qual a vida única se manifesta. É a qualidade no tempo e no espaço que determina a aparência fenomenal, e esta é a terceira proposição principal, das quais as 2 anteriores são: 1. Cada raio de vida é uma expressão de uma vida solar e, portanto, cada planeta está ligado a todos os outros planetas, animado pela energia de um ou outro dos 7 sistemas solares e atuado por um fluxo triplo de força. 849. Porque nosso Sol logo solar é um raio de vida. 850. Todos os nossos planetas estão ligados uns aos outros por causa de sua relação com o logo solar. 851. Há um fator solar definido envolvido em cada raio de vida. 852. Os 7 sistemas solares são de fato sistemas solares e não, neste caso, constelações. B. Cada um dos raios é o receptor e guardião de várias energias, vindas de fontes variadas. 853. Um raio não é um fator completamente puro, mas uma mistura na qual várias qualidades são reunidas. Apenas um raio é uma energia pura, o raio universal fundamental. A estes 2 acrescentamos C. É a qualidade de um raio de vida, no tempo e no espaço, que determina a aparência fenomenal. 854. A qualidade está por trás de todos os fenômenos. O anjo solar, no que diz respeito ao homem, é um ser altamente qualitativo. A alma é a qualidade da vida. Nestas 3 proposições você resumiu o ensinamento básico desta sessão. Aqui posso apontar com sucesso, acredito, a eficácia prática de uma verdadeira compreensão desses ensinamentos ocultos bastante avançados. Se, por exemplo, você estudar a primeira proposição, notará como uma vida de raio é uma expressão de uma vida solar. 855. Isso também pode dizer algo sobre o fato de que aqueles no caminho do raio também podem se tornar logos solares. Agora, pegue essa ideia ampla e torne-a pessoalmente específica, referindo a mesma proposição a um homem individual, compreendendo o fato de que cada personalidade é destinada a ser uma expressão de um anjo solar e, consequentemente, está ligada a todos os outros anjos solares no reino das almas. 856. Todas as personalidades estão ligadas não apenas aos seus próprios anjos solares, mas a todos os anjos solares. 857. Neste caso, o raio vida é equiparado à personalidade humana, e o anjo solar à maior vida solar. Cada um é animado pelas energias vindas de todos os 7 grupos de anjos solares e está igualmente em contato com a vida do planeta, do sistema solar e também com a força extrasistêmica, página 192. 858. Os 7 grupos de anjos solares não animam apenas aqueles que estão no raio particular do grupo. Eles animam todas as personalidades. Sabemos que a personalidade de cada mônada humana se encontra eventualmente em todos os raios. Isso não é de importância vital e prática. Não justifica estudo e consideração cuidadosos da atitude da personalidade em relação à vida, e da medida de sucesso do anjo solar em qualquer ponto dado no tempo e no espaço, que é tudo que a personalidade é, em última análise, à medida que constrói e qualifica sua aparência fenomenal? 859. Será que a personalidade é um ponto no tempo e no espaço ou que a personalidade é, na verdade, uma projeção do anjo solar? 860. A principal importância aqui é que nós, seres humanos, somos expressões de uma vida solar angélica. Aqui podemos ver o valor científico do estudo dos ideais, da concentração nas virtudes e qualidades divinas e de uma análise intelectual dos atributos divinos de qualquer um dos grandes filhos de Deus. Novamente, a segunda proposição afirma que os 7 raios, sendo cada um deles o receptor e o guardião das energias vindas do universo, trazem o conceito básico de interrelação, de intercomunicação, de interdependência, de responsabilidade cooperativa e de serviço.
861 Cada um dos 7 raios sugere os conceitos de interrelação, intercomunicação, responsabilidade cooperativa e serviço. Um raio não é um fluxo isolado de energia. 862 Cada um dos raios, de alguma forma, traz o todo. Essas relações, como bem sabemos, fundamentam o princípio da fraternidade, que a raça está apenas começando a compreender e a discutir. 863 O estudo dos raios e a estimulação do fator de fraternidade em cada coração e mente humana são interdependentes. Assim, uma das principais proposições que governam as forças construtoras do universo é de real aplicação prática à vida mental e à atitude do homem hoje. A primeira proposição diz respeito ao ego, ou anjo solar, e sua realização. A segunda proposição se relaciona com a compreensão mental do homem inspirado do alto por seu anjo solar. A terceira proposição, que afirma que a qualidade determina a aparência, tem como objetivo controlar ou direcionar o sentimento ou desejo da vida da personalidade, pois de acordo com a qualidade de seus desejos será a aparência que gradualmente surgirá. 864 Os 3 aspectos da divindade estão relacionados a essas 3 proposições. O homem é inata e verdadeiramente divino, mas a qualidade do anjo solar só faz sua presença ser sentida lentamente durante o ciclo evolutivo, ela se demonstra apenas vagamente até agora e só surge ocasionalmente. 865 O anjo solar é responsável pela fonte temporária da divindade inata do homem. 866 O homem normal não expressa seu anjo solar, apenas lentamente sua qualidade emerge em expressão. Embora a soma total das características em qualquer vida seja colorida pela qualidade divina de acordo com a capacidade egóica de controlar ou expressar, ela é distorcida pela substância nos estágios iniciais, quase além de todo reconhecimento. 867 Somos todos culpados de distorção. É uma inevitabilidade enquanto o terceiro aspecto não for ajustado ao segundo, que tenta se expressar através dele. Essas 3 proposições justificam uma reflexão cuidadosa e até mesmo meditação, pois assim como expressam as leis sob as quais os 7 construtores criativos trabalham, também expressam as leis sob as quais o aspirante pode agora começar a trabalhar. 868 Podemos dizer que os 7 construtores criativos são os 7 fluxos de raios de grupos. Eles também são os 7 grupos de anjos solares. 869 Meditação no caminho da luz interior. Meditação no caminho da luz interior. 1. Sente-se ereto, mais relaxado, e em uma posição de conforto físico. 2. Retire a consciência para dentro em estágios sucessivos, usando a imaginação ao fazê-lo. A imaginação é uma atividade criativa, produzindo mudanças internas definidas. Você pode depender disso, pois é uma das forças que influenciam a substância em si. Portanto, retire sua consciência. 870 Um princípio importantíssimo é aqui expresso. A imaginação molda a substância. De acordo com o uso da nossa imaginação, ocorrerão as mudanças, positivas ou negativas, em nossa natureza interior. A. Do cérebro físico, depois de definitivamente centralizá-lo ali, para o corpo astral. Página 547b. Do corpo astral para a mente. Então reconheça a si mesmo como sendo uma personalidade integrada. 871 A integração ocorre no nível da mente. Sem o funcionamento adequado do corpo mental, não pode haver integração da personalidade. C. Da personalidade integrada à alma. 3 Ao fazer este trabalho, esforce-se para ver o fio de luz dourada que conecta esses 3 corpos, mantendo sua consciência firmemente na cabeça, no centro entre as sobrancelhas, o centro ajna. 872 O centro ajna é o centro diretor. 873 A luz dourada é a luz dourada da alma. Esse fio, de natureza dual, como 2 cabos dourados entrelaçados, passa do coração e da cabeça e conecta você, como personalidade, com a alma. 874 Os detalhes técnicos da conexão com a alma são aqui dados. Uma trança é sugerida. 4 Quando você tiver levado isso para cima e visto que ele alinha e relaciona todos os 3 aspectos da personalidade, então faça uma pausa em sua meditação e perceba, silenciosa e silenciosamente, que, agora você está cara a cara com sua própria alma e diante do anjo da presença, que é você mesmo. 875 O anjo da presença é o eu superior. Por causa de sua presença dentro da consciência do homem, ele é nós mesmos e ainda assim, não é. 876 Nesta fase da meditação, é preciso perceber a natureza do eu mais verdadeiro. B. Você, o eu pessoal, e o anjo, o eu divino, são uma realidade essencial,
manifestando-se por meio de 3 aspectos. Você é, portanto, um reflexo da Trindade da divindade. 877. Isso deve ser percebido. É a realização mais fundamental em relação ao anjo solar. C. Na realidade, não há separação ou dualidade, nem eu ou tu, mas simplesmente um Deus em manifestação, cuja natureza é luz. 878. Outra realização profunda e necessária. Alguém se torna identificado como Deus, o único Deus cuja natureza é luz. 5. Então diga: tendo permeado este mundo do pequeno eu manifestado com uma fração de mim mesmo, permaneço maior, mais amplo e ofuscando toda a minha vida diária. 879. É uma afirmação dualista, aparentemente, e, no entanto, é baseada na resolução da dualidade em unidade. Pense nisso por 5 minutos. 880. O tibetano é sempre prático e específico. B. Eu, o ser manifestante, através do poder mágico da minha natureza, revitalizo, redimo e reabsorver essa fração que permanece no corpo. 881. A sabedoria é verdadeiramente dada aqui. Desenvolvemos a atitude da alma, anjo solar, conforme essa atitude demonstra em relação ao nosso eu mais familiar e limitado. Pense nisso por 5 minutos. 6. Então carregue a vida e a luz do anjo da presença de volta conscientemente para o corpo e saiba que ele está lá, iluminando sua mente, tornando positivo e quiescente sua natureza astral, e revigorando e estimulando seu corpo físico. Faça isso definitivamente e lentamente, usando a vontade. 882. Esta é uma visualização que promove a infusão da alma. Os 3 aspectos da personalidade recebem cada um uma doação especial do anjo solar: iluminação, quiescência e estimulação, revigoração. 7. Então envie a luz e o amor que chegam em força e bênção aos seus irmãos de grupo. B. A todos os membros da sua família imediata e do seu ambiente que você procura ajudar. C. A humanidade angustiada. 883. A disseminação das qualidades superiores de energia avança da área localizada para a área mais ampla possível. Ao fazer isso, considere-se trabalhando conscientemente como uma alma e como um pequeno representante canal para a hierarquia de mestres a quem você busca servir. Eles só podem alcançar seu círculo pessoal imediato e ambiente através de você. 884. Por meio deste trabalho nos tornamos a alma anjo solar em expressão. 8. Então diga em voz alta a seguinte invocação: que a energia do eu divino inspire e a luz da alma direcione, que eu seja levado da escuridão para a luz, do irreal para o real, da morte para a imortalidade. 885. Essas são as 3 mudanças que devem ocorrer na mente, a natureza astral e a natureza física vital, respectivamente. Fim.